Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 25 de abril, quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste quarto domingo da Páscoa, todos os anos, nós sempre escutamos um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João. É um discurso longo que é conhecido como o discurso do bom pastor. Embora, em algumas partes, Jesus propriamente não se compare com o pastor, mas com uma porta. Eu sou a porta das ovelhas, por exemplo. E neste ano, o trecho que nós ouvimos é exatamente aquele que traz o coração da parábola. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é uma designação que vem em relação à ideia dos maus pastores, que o profeta Ezequiel denunciou por ordem de Deus. Profetiza contra os pastores de Israel. Eles apacentaram a si mesmos, esqueceram as ovelhas. Dias virão em que eu mesmo vou ser o pastor de Israel. Então, isso dito em relação aos líderes do povo, aos governantes do povo. Nesse sentido, esta ideia de pastor atinge todos aqueles que têm alguma responsabilidade, sejam políticos, professores, líderes religiosos, pais de família, pais e mães de família, todo mundo que tem que velar por alguém, que tem responsabilidades com alguém. Todos estes podem se colocar nesta reflexão aqui. Os pastores de Israel foram considerados maus pastores, porque se preocuparam mais com eles mesmos do que com os pastores. Às vezes, os governantes se preocupam mais com eles mesmos do que com os cidadãos. Veja o tempo em que vivemos, por exemplo. Quantos dos nossos governantes, em todos os níveis e em todos os poderes, estão mais preocupados com a sua posição, com a sua reeleição, com o seu prestígio ou outra coisa, mais do que em unir forças para vencer uma doença que está levando tanta gente, que está atrapalhando a vida de tanta gente. Seria preferível que alguns tivessem coragem de dizer: prefiro perder a eleição do que não fazer o que precisa ser feito. Ainda que eu não seja reconhecido por isso, o que interessa é salvar vidas.
Mas não é essa postura que a gente vê em boa parte de nossos governantes. Repito, de todos os níveis e de todos os poderes. Não são apenas do executivo, mas do legislativo e do judiciário também. E é claro que isso aqui se aplica a todos, também se estende a mim, por exemplo, na minha função, na minha responsabilidade. Então Jesus se apresenta como aquele que está cumprindo aquela profecia. Eu sou o bom pastor. Israel teve também líderes que foram considerados bons pastores, que por um desígnio divino, na verdade, até por profissão eram pastores. Moisés, por exemplo, estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, quando Deus falou a ele da sarça ardente. Davi, antes de ser rei, era o pastor do seu pai, estava cuidando das ovelhas do seu pai. E eles se tornaram pastores de Israel. Mas também eles não foram perfeitos. Também eles tiveram suas falhas. Moisés chegou a cometer um assassinato. Davi fez pior. Davi um adultério. Depois o assassinato do marido desta mulher. Depois a arrogância de trazê-la para a sua casa e assumir o seu filho como se o filho não fosse dele, como se fosse um favor que estivesse fazendo para a viúva de um homem que morreu em combate por culpa dele. Então, também eles não foram perfeitos. Aqui está a primeira e grande lição. O bom pastor é só Deus. Por melhor que um pai, um padre, um pastor, um prefeito, um governador, um presidente, um juiz, por melhor que sejam, bom é só Deus. Quando, numa outra passagem, um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Bom é só Deus. Então ele estava querendo saber por que o jovem estava reconhecendo-o como bom. Bom é só Deus. Jesus então está cumprindo esta promessa. Eu sou o bom pastor. A própria palavra eu sou, a expressão eu sou, designa o nome de Deus no livro do Êxodo. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Vai dizer ao faraó que eu sou, te enviou para mandar libertar o meu povo. Eu sou. Essa expressão eu sou é abundante no Evangelho de São João, unicamente no Evangelho de São João. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida e eu sou o bom pastor. Nisso, São João está mostrando a identidade de Jesus com a sua natureza divina. Eu sou, eu sou. Agora, como Jesus se apresenta sendo o bom pastor? E aí existem pelo menos 3 indicações e elas nos servem de exemplo. Eu não sou o bom pastor, mas eu quero agir em nome do bom pastor. Eu posso ser instrumento do seu pastoreio, do seu bom pastoreio. As 3 características que Jesus dá. A primeira delas, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quem é mercenário, quando vem o perigo, foge, porque ele não se importa com as ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu morro pelas ovelhas. Então, o bom pastor é aquele que se importa com as ovelhas. O mercenário, a palavra mercenário para nós é muito pesada, mas não vamos entender mercenário como sendo uma pessoa exploradora que só quer ganhar dinheiro. Não, vamos entender o mercenário como assalariado, como o contratado. Eu contrato uma pessoa e pago pelo serviço dela. E ela faz bem o serviço dela. Acontece que ela não vai além disso. Ela trabalha pelo que recebe. E o bom pastor não trabalha pelo que recebe, ele não é mercenário, ele não é assalariado.
E quando ele é assalariado? E quando ele é um padre, no meu caso, que é mantido pela igreja, quando ele é um médico, que recebe pelo seu trabalho, quando ele é um professor, que é contratado e também recebe. Então isso quer dizer que eles são mercenários, que eles não são bons pastores e não podem ser. Podem e devem. À medida em que eles não forem dependentes do salário. Eu dou aula, mas eu não dou aula só pelo dinheiro. Se o salário atrasar, eu continuo dando aula. Eu sou médico, mas se alguma coisa sair do meu contrato, se me chamarem fora de hora, porque eu me importo de verdade. Então esta é a primeira característica do bom pastor. Ele não é indiferente. Ele não trabalha apenas pelo seu ganho, mas ele se importa de verdade. E se importando, ele dá a vida. Ele morre para si mesmo. A segunda característica, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Dificilmente alguém será bom naquilo que faz se não sabe com quem está tratando. Conhecer as ovelhas. Às vezes a gente que tem responsabilidade se surpreende que a gente não saiba das coisas da vida de quem trabalha com a gente. Tem aqui uma secretária, está passando um problema terrível na sua vida e eu não sei e não quero saber. E ela, de uma certa maneira, nem tem coragem de me contar, nem tem liberdade de me contar. Ela me vê como um bom pastor? Não. Ela me vê como alguém que está ali para comandar, que não se importa com ela. Conhecer, é preciso conhecer. Se a gente conhecesse as pessoas com quem a gente lida, boa parte das nossas dificuldades de compreensão da pessoa estariam resolvidas. Se a gente soubesse o sofrimento daquela pessoa que nos ajuda, em todos os sentidos. O bom pastor conhece as ovelhas. Se ele é um patrão, ele sabe da situação dos seus empregados. Ele não é indiferente a eles. E mais que isso, suas ovelhas também o conhecem. Aquela pessoa que num determinado momento, ela, por exemplo, sendo subordinado, toma uma atitude, ela diz, não, eu sei que meu patrão vai concordar. Eu sei que se o padre estivesse aqui, ele aprovaria isso aqui que eu estou fazendo. Porque eu conheço, eu sei com quem eu estou lidando. E porque eu conheço, eu sei o que eu posso dizer. Isso é muito importante, muito concreto. E a terceira coisa que Jesus diz, muito bonito e muito importante também, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Isso quer dizer sacrifício. Mas ele diz assim, parte desta afirmação é possível para nós, parte dela não. Diz assim, eu tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Nós não temos o poder de ressuscitar, de trazer a vida novamente para nós. Mas nós temos o poder de entregar a vida, isto é, de servir. Temos o poder de gastar a nossa vida com aqueles que nós escolhemos gastar. Eu tenho o poder de dar a minha vida. Aqui não é no sentido de morrer, mas no sentido de verdadeiramente gastar a minha vida com as pessoas. Vejam 3 características do bom pastor que são para nós exemplares, que nos convidam a sermos imitadores do bom pastor e a sermos verdadeiros instrumentos do único bom pastor. Ele olha até por aqueles que aparentemente não lhe são confiados. Tenho outras ovelhas que não fazem parte deste redil. Também a elas eu vou buscar, também a elas devo conduzir e elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Somente quem tem um coração de bom pastor é capaz de fazer a unidade. Volto na ideia da política. Por que tanta divisão?
porque tem muito pouca gente, ou pelo menos não o número de gente suficiente que estão interessados em que tenhamos um só rebanho e um só pastor. Estão preocupados em dizer, eles não prestam, nós prestamos. Nós e eles. Isso de todas as ideologias, de todos os grupos que a gente vê. Não é um apenas. Eles e nós. Eles não prestam, nós prestamos. E por isso que nós temos que fazer é combatê-los. E a gente se esquece de que, na verdade, nós devemos constituir um único rebanho. E precisamos trabalhar por isso. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.